Bom dia, bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando esse programa maravilhoso, Mulheres de Fé, e já já vocês vão saber qual o tema de hoje. Nos aguarda! E o nosso tema de hoje é um tema extraordinário, um tema sensacional. Nós vamos falar sobre uma mãe que teve muita confiança em Deus, que confiou em Deus, uma mãe extraordinária, que teve um plano, uma estratégia de Deus para livrar o seu filho e fazer com que Deus realmente fizesse com que ele vivesse todos os planos de Deus na vida dele. Nós vamos falar hoje sobre Joquebede. Mas quem está aqui conosco hoje para falar sobre essa mãe sensacional é a nossa querida Adriane. Ela estava de férias e voltou e está aqui com a gente hoje para falar sobre essa mãe espetacular que é Joquebede. Também nós estamos com a nossa amada Maísa, que está sempre aqui com a gente, mulher de fé, participando, não é? Com toda essa graça que Deus tem dado a ela. E hoje nós vamos falar, fica aí, não sai, porque nós vamos falar com elas aqui sobre essa mãe extraordinária, Joquebede. Você é uma mãe extraordinária, tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nessa manhã. Meninas, eu vou ler um texto aqui para a gente ter como base, e esse texto está no livro de Êxodo, no capítulo 2, o nascimento de Moisés. Eu quero ler com vocês. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Amém. Glória a Deus. Meninas, eu acho fantástico essa mãe, Joquebede. Muito mais maravilhoso é o nosso Deus, não é? O Deus de Joquebede. Porque quando a gente lê esse texto, a gente vê que naquela época estavam passando por aquela fase que crianças até 2 anos, homens tinham que morrer. E Joquebede chegou numa situação que ela não tinha mais o que fazer porque Moisés estava grandinho, era um homem. A qualquer hora os guardas podiam chegar e matar Moisés. Mas ela fica tipo numa... Ela não tinha outra saída. Ela fica naquele momento ali, não tem momentos que a gente não tem uma outra saída, ou a gente deixa aí, ou então vai ser pior. E para ela, a situação dela é porque lidando com bebê. Bebê, você não tem como controlar, né? Uma criança, se ele vai chorar, se não vai. E o que as pessoas vão ouvir por atrás, né? Entregar uma criança, seu filho, a qualquer momento entrarem e naquela casa e pegar a criança e fazer o mal, né? A mãe estava com muitas coisas na cabeça, né? E aí eu vejo exatamente, era um bebezinho, como a gente falou, porque era criança até de 2 anos, e ele só tinha 3 meses. E como eu estava falando, então assim, a estratégia dela de dizer assim, como eu não tenho mais o que fazer, eu estava conversando com vocês e eu estava dizendo que eu creio que essa mulher, com certeza, ela estava ali totalmente guiada por Deus. Totalmente guiada pelo Espírito Santo, né? A ideia foi do Espírito Santo. Coloca ele no cesto, deixa todo prontinho, joga no rio, porque eu vou dar um jeito. Quantas vezes eu creio que Deus quer falar com alguma mãe que está aí, quantas vezes que a gente não tem outra saída a não ser entregar para Deus. Dizer, Senhor, resolva. O Senhor tem uma estratégia melhor.
por que não a gente confiar nas estratégias de Deus? É sobre isso também que a gente quer falar nessa manhã. A gente, quando não tem o que fazer, entrega na mão de Deus e deixa Deus cuidar dentro da estratégia do próprio Deus. Porque quando Miriam joga Moisés no Nilo, e que Deus já tem uma estratégia, um plano, né? Deus já tem um plano. Qual era o plano de Deus? Primeiro, Moisés não vai morrer. Moisés não vai morrer. Eu vou cuidar de Moisés, porque antes de Joquebede ser mãe de Moisés, Deus é o pai de Moisés, né? Antes de você ser a mãe do seu filho, ser as mães, né, os pais, ele também tem um Deus, porque os nossos filhos são de Deus. Não é isso? E aí eu vejo o plano extraordinário de Deus. Coloca a filha do faraó para pegar Moisés ali e livrar Moisés daquele plano maligno. Houve um livramento de Deus. Porque havia uma questão, né? Havia uma questão de que ia haver matança. Isso. Então ela não tinha para onde correr, por assim dizer. Isso. Ela simplesmente jogou total confiança no Deus que ela servia. Isso. Então, no momento que veio aquilo no coração dela, né, aquele planejamento, porque houve um planejamento, certamente ela não fez nada sem pensar, né? Ela simplesmente não entregou a situação. Ela simplesmente, eu creio que ela tinha uma intimidade com Deus, ela tinha uma comunhão com Deus, e Deus, né, colocou digamos, aquele pensamento nela, aquele planejamento para ela executar daquela forma. Exatamente. Mas ela tinha tanta confiança, porque não é fácil, como mais assim bem colocou, né? 3 meses apenas. Eu me recordo de meu filho Samuel, que é filho único, né? Eu só tenho ele. E eu imagino, eu estava aqui pensando agora, meu filho com 3 meses era muito dependente de mim na amamentação, totalmente, na ligação, né? Aquele cuidado total, né? 100%, digamos assim. E aquela mãe, ela tomou uma confiança tão grande em Deus que aquilo que veio ao coração dela, ela executou. E ela executa, Adriane, e ela, realmente, ele era muito novinho, tinha 3 meses, ou seja, uma fase difícil, como você falou, mas Deus tinha aquele plano maravilhoso. Porque o que é que acontece? Quando a filha do faraó pega Moisés, ela, quando olha, já olha com olhar de mãe. Ela diz, eu quero ficar com esse menino para mim. Ela já olha com olhar de mãe. Eu quero ele para mim, mas espera aí, ele precisa de uma pessoa para amamentar. E aí estava do lado a irmã Miriam, tudo plano de Deus. Olha o plano de Deus como era perfeito. Ninguém estava no lugar na hora errada. Estava todo mundo no lugar certo na hora certa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai colocar as pessoas certas na hora certa. Isso é uma palavra profética para você que está me ouvindo aqui. Deus vai colocar as pessoas certas na hora certa, no lugar certo, para te favorecer, para derramar favor sobre a sua vida. Que favor, Adriane? Porque quando Miriam, ela que é questionada, ela diz, eu sei quem é a mãe, ela estava do lado, eu sei quem é uma mulher que pode cuidar do seu filho. Quem era a mãe? A própria mãe, quem era a mulher, aliás? Joquebede. E aí, só para a gente concluir aqui esse meu raciocínio, Joquebede recebe Moisés de volta, ou seja, ele estava com 3 meses, como a gente estava falando, era novinho, mas ele volta para a mãe no mesmo dia, gente. No mesmo dia, esse Deus é maravilhoso. O que eu acho interessante, o que leva a gente a abrir nosso coração e ver, né, o que Deus tem, o plano que Ele tem na vida dos nossos filhos, né? E a gente faz vários planos. Ela ficou segurando aquele bebê e falou assim, vou tentar, né? Imagina aí o que passou na cabeça dessa mulher. As noites daquela mulher, daquela todo mãe. dia pensando o que vai acontecer ruim, o que vai acontecer e tal. E chegou um ponto que ela teve que lançar e foi, né? E o plano dela estava assim, vai chegar, alguém pode pegar ou alguém não pode pegar. É aquela preocupação da gente, de como mãe, né? A gente tem essa preocupação todo dia. Será que vai dar certo o que a gente ensinou aos nossos filhos? Isso. Será que
tudo que eu estou ensinando, realmente eles vão entender, porque às vezes a gente olha para os nossos filhos, quanto mais a gente ensina, eles ficam assim, né? Meu Deus, nem está aprendendo nada, né? Aí, na situação que faz com que a gente veja que eles estão aprendendo, né? Claro, sim. E ela fez o quê? Ela lançou, né? Entregou a Deus, né? Que é o que nós devemos fazer todo o tempo, todo dia, né? Entregar nossos filhos a Deus, né? Saber que Ele tem o melhor e o final extraordinário, né? Que foi esse, né? O final extraordinário foi esse, né? Que ele não tinha, sabia como é que era que ia acontecer. E aconteceu algo, né? E a gente não sabe qual é o futuro deles, né? E o futuro deles estando na mão de Deus, com certeza vai ser melhor do que a gente preveu, né? Claro, Deus tem sempre o melhor, né? Lá no livro de Jeremias diz assim: eu é que sei os planos que tem para vocês, né? Planos para que vocês tenham uma esperança, um futuro. E o plano de Deus sempre vai ser maior do que o nosso. Uma coisa que eu acho lindo nessa história de Joquebede é que Joquebede, ela teve a oportunidade de... O filho voltou, como a gente falou, com 3 meses, né? Ela foi a mãe também para amamentar. Foi contratada. Recebendo dinheiro. Recebendo dinheiro, ela foi contratada pela princesa Extraordinário. Extraordinário é o nosso Deus, né, nessa história. E aí você vê que quando a criança volta, Joquebede fez o papel bem feito, porque ela passa a ter essa oportunidade de ensinar a Moisés sobre o Deus de Israel. Então, não perca nunca a oportunidade de ensinar aos seus filhos, como Maísa falou aqui, como a Adriane falou aqui, de ensinar a eles a palavra de Deus, de ensinar a eles quem é o Deus deles, qual a experiência que você tem com Deus. E ensine a eles, porque vai ter uma hora que eles vão sair realmente, né, das asas, debaixo das asas, das nossas asas, o cordão umbilical vai ser cortado e eles vão viver os planos que Deus tem para a vida deles. E aí eles têm uma base, porque a gente percebe na história de Moisés que ele tem uma base. Quando acontece, eu acho que só vai dar para a gente contar no próximo bloco, mas é muito interessante a gente ver que Moisés ele estava ali sabendo quem ele era, no momento certo, na hora certa que Deus disse: Moisés, chegou o tempo de eu usar você e agora vamos começar um novo ciclo, que foi quando ele cresce e ele vai para o deserto. É muito interessante essa história de Moisés e a gente vê que Moisés sabia quem ele era. E a gente sabe e crê que foi a mãe que ensinou, que foi Joquebede, ou seja, olhe só a importância que uma mãe tem na vida de um filho. Então, não desperdice esse tempo. Não desperdice o tempo que você tem para ensinar o seu filho sobre quem é Jesus, sobre as experiências que você tem com Jesus. E no próximo bloco nós vamos falar sobre essa fase de Moisés, porque ela foi plantada por Joquebede. Então não sai daí, nós vamos trazer aqui para vocês um fechamento maravilhoso, totalmente, essa palavra vai falar muito ao seu coração. Então nos aguarda que já já a gente está de volta.